Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao tema jurídico desta semana, que resolveu pautar a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Instituída em 2015, a lei brasileira é destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência. Mas até que ponto a lei conseguiu derrubar as barreiras e pavimentar o acesso à inclusão social e à cidadania? Para discutir sobre este assunto, convidamos a advogada e professora do curso de Direito da Facisa, Suênia Vasconcelos. Professora, boa tarde. Seja bem-vinda ao tema jurídico, a sua estreia aqui com a gente. Né? É verdade. Que bom tê-la conosco. Obrigada. E para discutir um tema que eu sei que foi aí, em alguma medida, também seu tema abordado no mestrado, né, numa pós-graduação, e certamente vai ter muito que nos ensinar aqui hoje sobre o tema. Mas, de início, eu iria para uma pergunta sobre, de fato, a lei tem conseguido fazer com que o cidadão respeite o direito desse outro, com limitações físicas, como são as pessoas com deficiência? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando pela primeira vez, não é? Falar da inclusão social da pessoa com deficiência e a sua pergunta inicial, não é? Perguntar se, de fato, a lei vem contribuindo para inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, é algo que a gente nunca tem uma resposta pronta e acabada, né? Primeiramente, estamos discutindo hoje a Lei 13.146 de 2015, que também é denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que antes dessa lei, nós já temos várias outras, né? Essa lei, ela veio para dar resposta a uma convenção, a CDPD, a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pela mesma sistemática de emenda constitucional, né, pela sistemática do artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 3º. E essa lei, ela tem base nessa convenção. Muito do que ela coloca aqui para nós não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro, porque ela também tem base em outras leis que já existem, antes dela e antes da convenção. Efetivamente, o que mudou com essa lei, que é uma lei recente, né, do ano passado. Recentíssima, né? Recentíssima. Ela foi publicada ano passado, em julho do ano passado, mas ela passou a vigorar em janeiro desse ano. Então, eis o dilema. Ela ainda está sendo discutida, ela ainda está sendo debatida, ela ainda é novidade para muitas pessoas, para muitos operadores do direito. E, no que se refere às pessoas com deficiência, aí é que ela é novidade mesmo. Desconhecem completamente. Completamente, porque a legislação anterior, muitas delas já desconhecem, né? Para a sociedade, de um modo geral, como ela é extremamente recente, é muito cedo a gente dizer se efetivamente ela já surtiu algum efeito no meio social. É muito cedo, né? Mesmo porque nós poderíamos dizer que já tivemos alguns avanços no que se refere à acessibilidade, à participação das pessoas com deficiência, independentemente da deficiência, nos vários setores, educação, saúde, esporte, né? Estão ocorrendo as Paralimpíadas, né? Que estão os deficientes estão dando um show de superação, né? Quantas e quantas pessoas não estão abismadas com a capacidade dessas pessoas que possuem várias deficiências, né? Eu mesma não consigo correr como aqueles atletas, né? Eu não consigo nadar como aqueles atletas, né? Então, são coisas que ainda estão sendo debatidas e ainda estão sendo sentidas aos poucos pela sociedade de um modo geral. Ainda é muito recente a gente falar especificamente sobre a aplicabilidade, sobre a efetividade do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando a senhora fala que nem mesmo das leis anteriores, os deficientes, de uma maneira geral, já tinham se apropriado, ele pergunta sobre estratégias de educação, né, de cidadania, para fazer com que eles
se aproximem mais, conheçam mais o direito que têm. A senhora conhece algum projeto nesse sentido? A própria Justiça vem trabalhando algo assim? Ou as instituições de ensino superior? Em relação à atuação do Poder Judiciário, eu não tenho conhecimento, realmente. Não fiz pesquisas nessas áreas, né? A minha pesquisa de mestrado foi sobre a inclusão da mulher com deficiência física no mercado de trabalho de Campina Grande. Foi bem delimitada, né? E eu busquei as associações de pessoa com deficiência, que são locais onde as pessoas com deficiência procuram os seus direitos, procuram formas de se incluir no mercado de trabalho, de conseguir melhorar questões relativas à saúde, né, porque essas associações, elas são organizadas e Campina Grande tem várias delas. São uma referência para eles, São, né? Acaba sendo para referência. eles. Muitos nem conhecem, né? Mas os que buscam a associação, pelo menos nos relatos das mulheres que eu entrevistei, elas me disseram, eu fiquei sabendo dos meus direitos através da associação. Porque nós vemos que a mídia, de modo geral, né, não debate muito os direitos da pessoa com deficiência. Nós vimos um comercial, certa vez, numa emissora, que falava muito timidamente da pessoa com deficiência com um determinado slogan, ser diferente é normal, né? E isso não atinge da maneira que se pretende a população em geral. Até porque tinha um objetivo específico, né? Sensibilizar para a causa, mas não necessariamente educar para os direitos. Justamente. Então, as pessoas ficam realmente bastante carentes Ainda de temos informações. Essa lacuna, né? Ainda temos essa lacuna. Mas, professora, com relação a tentar fazer esse papel no programa, né? Esmiuçar esses direitos, com relação à saúde, né, o tratamento de saúde, há uma determinação para priorizar, para que as pessoas com deficiência tenham prioridade no atendimento à saúde? Sim, nós temos um plano do governo federal, né, o Plano Viver Sem Limites, que está sendo aplicado em todo o Brasil, e uma das preocupações desse plano é justamente melhorar a saúde das pessoas com deficiência. Se nós analisarmos de modo geral o Sistema Único de Saúde, nós percebemos que há medidas que são tomadas até mesmo de caráter preventivo, né? Porque os bebês, quando nascem, por exemplo, nós temos vários testes que são feitos. O teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho, não é? Justamente no intuito de detectar possíveis doenças, possíveis deficiências, para que se comece um tratamento logo cedo, digamos assim. Nós temos também centros de reabilitação, né? Em Campina Grande foi até inaugurado recentemente o Sereste, né? Centros de reabilitação de pessoas com deficiência, porque também é interessante reabilitar a pessoa com deficiência, né? O número de pessoas com deficiência cresce cada vez mais no Brasil. O censo de 2010 detectou que nós temos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, que seja deficiência visual, deficiência motora, deficiência auditiva. Com deficiência detectada, né? Porque eu acho que, de repente, você pode ter também algumas limitações que você nem passou ainda por um laudo médico, vamos dizer assim. Que disse, é uma deficiência. É uma deficiência. Né? E pensar na saúde da pessoa com deficiência e na saúde da população em geral é algo importantíssimo. Por quê? Em algum momento de nossa vida, nós poderemos ser deficientes. Não é? Cada vez mais a população brasileira envelhece e embora nós podemos, a velhice não seja uma deficiência, não né? seja uma deficiência, mas gera uma limitações. limitação. Né? Porque as ações tanto são voltadas para a pessoa com deficiência, quanto para pessoas que têm limitações. Né? A gente tem os idosos, tem também os obesos, né? Em determinadas circunstâncias, que sejam limitações temporárias. Né? As mulheres grávidas, por exemplo, também são colocadas aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? nessa categoria de limitações temporárias. Né? Então, pensar a saúde buscando melhorias
e buscando também uma medicina preventiva é essencial, não é? Para que nós tenhamos, pelo menos, uma melhor qualidade de vida para essas pessoas a longo prazo. E daí o grande dilema é que cada vez mais se colocam desafios para a saúde pública, né? Que o diga o Zika vírus. Né? Nós estamos vivenciando aí uma situação muito desafiadora. Um desafio que também sai da saúde, mas chega também à educação, né? Porque é outra problemática que se vivencia, assegurar essas condições adequadas para que essa pessoa com deficiência possa conseguir desenvolver suas atividades de educação dentro de sala de aula ou em aula de campo, enfim. Uma das grandes questões é a presença de um professor auxiliar ou de uma pessoa especializada, né, para dar conta daquele progresso daquele aluno, da evolução daquele aluno. Como é que a gente está em relação ao respeito a essa condição? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, já surgiu no cenário jurídico brasileiro, vamos dizer bem no popular, causando. Não é? Causando. Por quê? Uma das primeiras medidas da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino foi ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade referente ao artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por conta de uma determinação contida nesse artigo, no que se refere à exigência de matrícula das pessoas com deficiência nas escolas. Elas não podem negar a matrícula, independentemente da deficiência. Elas têm que oferecer às pessoas com deficiência acessibilidade em todos os sentidos, sem cobrança extra. A ação direta de inconstitucionalidade, promovida pela Confenem, né, o ministro Fachin, ele não aceitou os argumentos, né, da Confederação. Não aceitou. A lei que chegou causando está valendo. Vai continuar causando. Professora, eu vou pedir licença e depois do intervalo, o assunto é mercado de trabalho para pessoas com deficiência. A gente volta daqui a pouco. De volta com nossa discussão sobre a lei de inclusão da pessoa com deficiência, agora abordando a questão do mercado de trabalho, que foi a questão que a senhora trabalhou especificamente no seu mestrado, então tenho certeza que está aí recheado de informação, né, para que a gente possa, né, para que possa compartilhar um pouquinho com a gente. E nesse mercado, professora, apesar do que assegura a lei, essa discriminação ainda encontra brechas para excluir? Sem sombra de dúvidas, né? A grande problemática da inclusão social da pessoa com deficiência ainda é a discriminação, tanto por parte da sociedade, e muitas vezes essa discriminação parte das próprias pessoas com deficiência também, né? A questão da autodiscriminação, de não se achar capaz de realizar determinadas atividades. Quando a gente fala de mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, infelizmente, uma das principais barreiras é a questão da qualificação profissional, né? Nós temos mecanismos de qualificação profissional de forma gratuita, oferecidas às pessoas com deficiência, cursos no Senai, por exemplo, que são oferecidos a essas pessoas. Boa parte delas não sabe, né? E quando se fala de mercado de trabalho, na pesquisa que eu fiz, eu trabalhei apenas com mulheres, na minha pesquisa de mestrado, e essa pesquisa foi desenvolvida em 2013. Mulheres inseridas ou não no mercado de trabalho aqui em Campina Grande, e fui a 2 associações de pessoas com deficiência, terminei trabalhando apenas com uma dessas associações, e eu precisava de 10 pessoas para entrevistar. E tive extrema dificuldade para conseguir essas 10 pessoas para entrevistar, essas 10 mulheres. Tanto que algumas não foram nem indicadas pela própria associação. Foi um colega meu também, que possui deficiência, que indicou
colegas dele, do local de trabalho, e a grande discussão delas, e daí eu parto da fala delas, né? Porque tem a questão da fala das pessoas com deficiência e tem a fala das próprias empresas também, que têm as suas dificuldades, São né? dois São lados discursos, né? opostos, né? Que têm as suas dificuldades para recrutar essas pessoas para o mercado de trabalho. Segundo as mulheres com deficiência, os homens têm mais chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Uma reprodução do que acontece de uma maneira geral no mercado de trabalho e gênero, né? Um recorte nesse sentido. Justamente. E também as funções para as quais elas foram direcionadas, a maioria falou que não são condizentes com a sua deficiência, né, porque a lei determina que a empresa precisa ter o mínimo de acessibilidade para as pessoas com deficiência também, mas a maioria declara que não tinham condições adequadas de trabalho nessas empresas. Para as empresas, então, importa cumprir a lei no que se refere a conseguir atingir a cota. Justamente. E não necessariamente um outro pressuposto, né? Algo que também está previsto na lei, que é oferecer as condições adequadas para que esse funcionário possa desempenhar a sua atividade. Para que se promova a dignidade, a cidadania, a inclusão efetivamente. Como é que fica a fiscalização, professora, em relação a isso? A fiscalização e as empresas, elas são multadas. Né? Inclusive, nós temos... Ou... Não, multas pesadíssimas. Nós temos várias e várias empresas, né, que são multadas, e principalmente quando elas não cumprem com o percentual da cota. Pois é, me parece que esse é o critério maior. É. Né? Se você conseguir atingir a cota, parabéns, que bom. Pois é. Né? Você é bonzinho para o mercado. Justamente. Mas, de repente, está faltando um outro lado dessa moeda aí. São vários fatores que têm que ser analisados, né? Não apenas verificar que a cota está sendo cumprida. Tem que se verificar as condições de trabalho, se estão sendo atendidas para aquela pessoa especificamente. Uma das minhas entrevistadas, por exemplo, se nós formos levar em consideração quais são os mercados de trabalho, né? Os setores de trabalho que mais contratam é comércio e indústria. E ela trabalhava na indústria. E ela tem um problema no quadril. E ela passava o dia inteiro operando uma máquina que, na verdade, estava prejudicando cada vez mais o problema dela. E ela disse que já tinha pedido várias vezes para ser colocada em outro setor e não tinha conseguido. Né? E, muitas vezes, isso chega ao ponto de culminar com a demissão da pessoa com deficiência, ou por parte da empresa, ou ela própria pedir demissão porque ela não suporta as condições de trabalho. Né? A lei obriga uma melhor distribuição dessas vagas nos mais diversos setores e níveis hierárquicos para o deficiente, ou simplesmente atinge a cota e eu posso pegar toda essa cota e jogar numa área específica? Eis o dilema, né? A lei da qual nós estamos falando, que se refere às cotas nas empresas privadas, é 8.213 de 91. Ela diz que as empresas devem preencher as suas vagas com 2% até 5% de pessoas com deficiência, a depender da quantidade de trabalhadores que tenha na empresa. Empresas acima de 100 empregados até 200 tem que ter pelo menos 2% dos empregados pessoa com deficiência. E daí distribui esse percentual. Né? De 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. E acima de 1.001 empregados, 5%. É isso que a lei fala. Né? De modo geral, diz que o local de trabalho tem que ser minimamente acessível a essas pessoas com deficiência, mas não fala da questão, obviamente, que deve-se observar as competências, as habilidades que ela poderá desenvolver. E daí uma das insatisfações, tanto por parte das associações de pessoa com deficiência, porque geralmente
a empresa, para recrutar o trabalhador, ela se vale dessas associações, né? Eles mantêm lá um banco de dados e dizem assim, olha, eu estou precisando de 10 pessoas com deficiência. Manda aí, né? Eu estou falando conforme me foi passado pela pessoa que fazia essa intermediação, né, entre a empresa e a associação. E daí qual é o grande dilema, né? Muitas vezes a reclamação das associações é de que eles não querem pessoas com deficiência severa, querem pessoas com deficiências leves, né? E os próprios deficientes costumam dizer, mas o que é para você uma deficiência leve? Você tem que observar se a pessoa tem condições de exercer a atividade. Né? Que também é outra questão que é discutida pelas empresas e até quando se trata de multa aplicada a essas empresas, costuma se debater essa questão de a pessoa está apta ou não, está qualificada profissionalmente ou não para exercer aquela atividade. Professora, no serviço público, a abertura de concurso, que a gente sabe que já tem uma previsão das vagas, mas o edital pode ter alguma cláusula que limite essa participação, dependendo do tipo de, assim, para que é o cargo, vamos dizer, policial militar, por exemplo, né? Vai ser possível estabelecer uma restrição e o deficiente não poderia concorrer à vaga? Pode acontecer, né? Tanto pode acontecer de um concurso público não ter vagas para a pessoa com deficiência, né? Porque tem que se obedecer um percentual mínimo de 5% das vagas e um percentual máximo de até 20% das vagas. Então, se você abre um concurso público apenas com 2 vagas para determinado cargo, não tem como você colocar a cota, né, para a pessoa com deficiência. Muito já se discutiu em relação a isso, porque a sistemática de inclusão da pessoa com deficiência para as empresas privadas não é a mesma para os concursos públicos, né? Porque a lei do concurso público é o edital. Então, existe o princípio da vinculação ao edital, você tem que verificar o que é que está disposto no edital. E muitas vezes o que é que acontece? Tem uma série de documentos que essas pessoas têm que apresentar, porque não basta você se declarar deficiente. E um detalhe importantíssimo, né? Para se colocar no mercado de trabalho, nas empresas privadas também, não basta você chegar na empresa e se declarar deficiente. Você tem que ter uma documentação. Você tem que ter... Não são todas as pessoas com deficiência que sabem disso. Aqui na Paraíba, existe uma fundação, a FUNAD, que é um órgão do governo do Estado. Né? Você precisa de um laudo da FUNAD. E você precisa de um certificado do INSS, passar pela perícia médica. É essa a documentação exigida para que você concorra a uma vaga nas empresas privadas. Você tem que ter isso. Não basta você chegar lá e dizer, eu sou deficiente. E muitas pessoas não sabem disso. E no que se refere ao concurso público, o edital coloca lá uma série de exigências, né, que devem ser cumpridas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou arriscar, né, e passam no concurso, podem não ser aprovadas no exame médico admissional, né, e vão judicializar a questão. Tá joia, professora, vou pedir licença mais uma vez. Vamos para o último intervalo e, na volta, o assunto é trânsito e o desrespeito à pessoa com deficiência. Não sai daí. Um dos desrespeitos mais flagrantes aos direitos das pessoas com deficiência acontece no espaço público, mais precisamente no trânsito. E, paralelo às campanhas educativas, ainda é preciso usar a força da multa para tentar inibir as infrações. Professora, mesmo com a mudança agora, se for pego estacionando numa vaga de pessoa com deficiência, a infração agora é mais grave, não são 5 pontos a menos na carteira, mas tem gente que insiste, que corre o risco e que faz vista grossa. É verdade. Eu costumo dizer que nós temos alguns direitos que são mais perceptíveis porque eles se manifestam para nós de forma visual. São as placas, está no chão, está na placa,
né, está em vários lugares. O direito da pessoa com deficiência se manifesta desse modo. Quando você chega no estacionamento, né, tem que ter a vaga reservada para a pessoa com deficiência. Está lá pintado no chão. E as pessoas que não possuem deficiência meramente ignoram, né? O Estatuto trouxe um avanço, uma modificação no Código de Trânsito, modificando agora a infração, né? A infração antes era leve para quem estacionava em vaga preferencial e agora ela é grave. Então, você poderá ter 5 pontos na carteira, né? Multa e a remoção do veículo. Isso é importante, né? Mas é importante que denuncie também, né? Cabe a toda a sociedade denunciar, tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas sem deficiência. É uma obrigação imposta a todos nós, enquanto cidadãos. Professora, por falar em obrigação, qual é a obrigação prevista em lei para as empresas de transporte público, no que se refere à acessibilidade de um cadeirante, por exemplo? Pois é, nós sabemos que é garantida a gratuidade na passagem de ônibus, né? E os ônibus públicos, eles precisam estar adaptados para receber o cadeirante. A gente não costuma ver muito aqui em Campina Grande. A gente vê o ônibus adaptado, mas dificilmente a gente vê um cadeirante se utilizando desse serviço. Infelizmente, nós temos a questão da acumulação por parte do motorista, né? Há uma série de empecilhos para usufruir esse direito. Porque o motorista ele precisa auxiliar o cadeirante para colocar a cadeira dentro do ônibus. Isso atrasa o motorista. Muitas ele vezes precisa, é um passageiro que faz esse justamente, papel, né? Justamente. Ele precisa cumprir o horário dele. Os demais passageiros começam a ficar insatisfeitos, ao invés de colaborar, na maioria das vezes, né? E isso, a pessoa com deficiência começa a ficar cada vez mais retraída. Prefere ficar em casa. Prefere ficar em casa. Eu tinha uma amiga cadeirante que ela só andava de táxi e com um taxista específico, né? Porque tem a questão também da autodiscriminação, né? De você não querer se expor também para a população de modo geral. Ela não aceitava, de modo algum, uma carona. A gente dizia, ela participava da igreja conosco, e a gente dizia, a gente vai te deixar em casa. Não, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Uma pessoa como ela se utilizar do transporte público, ela não ia querer jamais. Da mesma forma, buscar espaços públicos como o estádio de futebol, o teatro, o cinema. Quais as condições que a gente oferece hoje nesses espaços públicos para que as pessoas com deficiência não tenham constrangimento, não se sintam constrangidas a visitarem esses lugares? Acessibilidade é a palavra-chave, não é verdade? Acessibilidade representa a oportunidade das pessoas com deficiência poderem desfrutar dos bens e serviços que são colocados à disposição de qualquer um que não possua deficiência. É uma mudança tanto estrutural da cidade como um todo, e nós percebemos, de modo geral, na nossa cidade e em diversos outros lugares, que os espaços públicos, os espaços de lazer ainda não estão prontos para receber a pessoa com deficiência, né? Se nós observarmos, por exemplo, eu estava até comentando com alguns professores juízes que verifiquei uma situação até no próprio fórum aqui de Campina Grande, de uma senhora idosa. Eu estava esperando meu esposo para me pegar no fórum, depois de uma audiência, e a senhora estava sendo acompanhada por um parente e ela teve a maior dificuldade em descer aqueles batentes do fórum. Tem uma rampa mais adiante, né, para o lado do Tribunal do Júri. Para você chegar, a rampa ainda tinha um batente. E eu falei para ela, falei para o senhor que estava acompanhando ela, vá por aquele caminho ali que é melhor, né? E depois eu fiquei super preocupada e fui lá ajudar para ela descer o batente.
um batente só. Né? Literalmente, o difícil acesso à justiça. Pois é, justamente. E eu fiquei pensando naquilo, né? Uma senhora idosa, né? E qualquer um de nós pode passar por isso. Né? Por isso que pensar a acessibilidade é pensar em qualidade de vida para todos os cidadãos, não é só para a pessoa com deficiência. Enquanto a gente não enxergar que isso também nos afeta, de repente a gente vai postergar essa luta, né? Justamente. Porque você só se preocupa, na maioria das vezes, quando você é atingido diretamente ou quando você tem alguém próximo a você que precisa se utilizar daquilo. Mas quando não lhe atinge, então não é comigo. Né? Nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro. Ainda somos deficientes. Se pararmos para pensar, a deficiência está em nós. Exatamente. Não é verdade? Professora, mas assim, na reta final do programa, eu queria uma avaliação da senhora. Esse estatuto, qual a grande contribuição dele, qual é a principal característica que ele vem trazer, bandeira que ele vem levantar? Olha só, a grande revolução trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência foi a mudança que ele causou no Código Civil. Ele alterou a teoria das capacidades ou das incapacidades. Né? O Código Civil, nos artigos 3º e 4º, o artigo 3º ele traz as pessoas que são consideradas absolutamente incapazes. E no artigo 4º, as pessoas relativamente incapazes. Lá no artigo 3º, nós tínhamos, antes do Estatuto, como absolutamente incapazes, os menores de 16 anos, aquelas pessoas que possuem alguma enfermidade ou deficiência mental, tinha nesses termos, que não tinham o necessário discernimento, e as pessoas que, por causa transitória, não podiam exprimir a sua vontade. Todos esses incisos foram revogados. Hoje em dia, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no ordenamento jurídico brasileiro, só se considera absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Como relativamente incapazes, nós ainda temos os maiores de 16 e menores de 18 anos, os pródigos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. E, antigamente, nós tínhamos as pessoas que possuíam deficiência mental. Tudo que se refere à deficiência foi retirado desses artigos 3º e 4º. Para quê? Justamente para trazer maior dignidade às pessoas com deficiência, para atender aos princípios constitucionais, né, da dignidade humana, da cidadania, da autoafirmação dessas pessoas. De modo geral, nós podemos dizer hoje que a regra é que todas as pessoas com deficiência, independentemente da deficiência que elas tenham, elas são plenamente capazes. Essa é a regra. Aí pode perguntar, mas, como muitos questionaram, né? A pessoa que tem uma deficiência mental grave, como é que ela vai ser considerada plenamente capaz? Não, ela pode ser considerada relativamente incapaz, nos termos do artigo 4 do Código Civil. Né? Significa dizer o quê? Não é o fato de você ter uma deficiência mental que vai lhe tornar uma pessoa plenamente incapaz. Né? Porque você pode trabalhar as potencialidades dessa pessoa. O avanço tecnológico está aí. Nós estamos presenciando nas Paralimpíadas, né, exemplos e exemplos de superação de pessoas com deficiência intelectual, com as mais variadas deficiências, que estão mostrando para a gente que é possível, né, ter o seu espaço na sociedade, que é possível desenvolver determinadas atividades. Não é o fato de você ser deficiente que faz de você um incapaz. Quando o Estatuto diz que a pessoa com deficiência é plenamente capaz no mundo civil, significa dizer que ela, hoje em dia, é plenamente capaz de tomar decisões quanto ao matrimônio, quanto aos seus direitos sexuais e reprodutivos. Garantir a liberdade, né, professora? De modo geral. Quem é que pode dizer até onde o outro pode ir? Quem é que pode estabelecer limite para o outro, senão ele mesmo? Professora, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Espero que possa vir outras vezes
né, para a gente voltar a esse tema ou visitar outros temas, de forma que a gente possa aí, oferecer ao nosso telespectador uma aula como essa que tivemos hoje. Obrigada, professora. Nós agradecemos também a você que ficou conosco até agora. Se você gostou da discussão, pode compartilhar a versão que estará disponível no YouTube. Eu vou encerrar o programa com um pensamento de Albert Einstein que diz: somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. Bom final de semana e boas reflexões sobre o respeito aos direitos das pessoas com deficiência.